Olá, boa tarde. Meu nome é Orlando, eu sou aluno de Psicologia da Estácio de Sergipe, FASE, e eu vou explanar um pouco sobre o livro Psicologia, uma nova introdução, uma visão histórica da psicologia como ciência, dos mestres Luiz Cláudio Figueiredo e Pedro Luiz Ribeiro, de São Paulo, 97. Uma explanação breve sobre alguns pontos pertinentes à história da psicologia, a pedido do professor André Mandarino. O início do artigo começa com uma visão panorâmica e crítica da psicologia como uma ciência independente. A psicologia veio se firmar como psicologia, como ciência, muito recentemente, nos últimos 3 séculos para cá. E por quê? Porque o objeto de estudo é a psique. É difícil trabalhar com a psique, é difícil padronizar, difícil, digamos assim, rotular ou encaixar dentro dos parâmetros do positivismo, né? Quando tem um estudo científico de algo, seja biologia, seja medicina, seja matemática, existem padrões, existem formas de visualizar aquilo, e a psique não. Por isso que ela demorou tanto a se firmar como psicologia. E algumas pré-condições socioculturais. A experiência da subjetividade, ela é muito íntima, muito íntima. E antigamente as sociedades, elas não tinham preocupação em relação a isso. Eu posso dizer até que as sociedades dos primórdios da história eram até mais simples, especulativamente falando, claro. E eram mais simples como sociedade, como organizações. Por quê? Porque eles não investiam tanto com fatores subjetivos, fatores psicológicos, como reflexões de quem sou, por que estou, por que é assim, por que eu preciso fazer. Eles não tinham, inocentemente, por conta da evolução da sociedade. E ao longo dos tempos, esses questionamentos foram surgindo. E aí surgiu principalmente no período da passagem do Renascimento para a Idade Moderna. E o período medieval era aquele período onde era dominador, a sociedade não tinha muita opção e perdurou muito tempo sobre domínio da igreja, sobre um domínio só, domínio do Estado. E depois surgiu a Idade Moderna, que contrapõe isso e põe o ser humano, nós, como centro do mundo. E aí, como o centro do mundo dava aos humanos, dava a nós, ao ser humano daquele período, a liberdade, a ideia de liberdade. E a liberdade, ela tinha uma função assim meio ambígua. Não era uma liberdade completa, era uma liberdade que não dava liberdade. Nós tínhamos a liberdade de pensar, de refletir, de sermos o centro do mundo, sermos o centro das coisas que acontecem. Porém, com o advento disso, isso não se mostrou assim. As sociedades precisaram se constituir como formas padronizadas. E aí onde entra o capitalismo, onde entra o mercantilismo. O homem produtivo, ele tinha o que ele queria produzir, produzia. Beleza. Se a pessoa era boa de produzir café, a produção era café, especialista, tudo bem. Aí, a partir do momento que o mercado se transformou em trocas, o homem perdeu
essa liberdade. Por isso que ela é ambígua. Perdeu a liberdade porque a pessoa passou a produzir, a vender, a alugar o trabalho físico em troca de dinheiro para poder sobreviver, para poder comprar as coisas. E isso não é uma pessoa, não é uma sociedade. Uma sociedade geral, com até a influência do Ocidente, nós aqui na América. Então, a sociedade geral, ela precisou ser padronizada, meio que rotulada. O governo e as sociedades precisaram rotular a forma de trabalho, o estilo de vida. Não é rotular nem padronizar, mas precisavam dar um molde para que a sociedade se constituísse de uma forma equilibrada, de uma forma sustentável, de uma forma produtiva. E aí é onde entra os problemas mais psíquicos, né? Mais subjetivos. Por que a psicologia se tornou uma ciência aplicada? Porque foi-se necessário, é necessário que o homem seja confortado, seja amaciado, seja entendido por ele mesmo em relação aos problemas da sociedade, os problemas do que nós vivemos hoje. É o que diz aqui sobre a docilização, né? Tornar dócil, ou a domesticação, o regime militar, que se transformou nisso, né? No regime militar, não, perdão, regime disciplinar. Como temos hoje, como escolas, fábricas, prisões. E o homem começou a perceber que, cara, é tudo padronizado, é tudo esquematizado, é tudo arquitetado para ser de uma forma, e eu simplesmente estou enquadrado, eu estou alocado, eu não sou o eu. Olha que interessante. O homem começa a refletir isso. O que é que eu estou fazendo aqui, afinal? Se não é isso que eu gosto de produzir, se não é isso que eu quero fazer, se não é isso que me agrada. Então, esse problema subjetivo foi aparecendo e houve a necessidade e há necessidade de, em linhas gerais, de uma forma bem seca e direta, de controle. E aí é onde a psicologia aplicada aparece para ajudar o homem a entender, a se encontrar dentro desse modelo, dentro dessa estrutura de sistema que nós temos, que nós vivemos nesse período atual. Um modelo que dá uma liberdade para a pessoa explorar o que desejar, mas dentro dessa liberdade há um monte de rótulos, um monte de padrões, um monte de engessamento que o homem liberto, ele vai entrar em conflito. Qualquer pessoa entra em conflito em relação ao que nós temos hoje da sociedade. E para questões de controle social, questão de controle emocional, a psicologia veio fazer um papel de apaziguar, de entender, de esclarecer, de confortar um homem. Então esse foi o processo do surgimento da psicologia como ciência. Antigamente não era tão vivaz os fatores subjetivos, os fatores psíquicos, os fatores reflexivos. E isso foi se desenvolvendo através da evolução do tempo. E hoje nós temos um quadro resultante do que nós temos de estrutura de hoje. Então a psicologia aplicada, ela vem com o objetivo de confortar o homem, a ajudar a se entender. Bom,
foi uma explanação bem simples. Eu não falei exatamente o que eu gostaria de falar, que eu deixei bonitinho aqui em pontos e pautas, mas a ideia é essa mesmo, em linhas gerais. Vale a pena pesquisar para ler Psicologia, uma nova introdução, uma linguagem bem fácil, bem acessível, dos mestres Luiz Cláudio e Pedro Luiz, para entender um pouco mais sobre essa subjetividade privada, sobre nós e a evolução do que a psicologia é hoje, quais são os objetivos dela e por que ela é tão necessária hoje e por que ela é super necessária, principalmente no amanhã breve, amanhã próximo. Valeu, saudações.